O primeiro é contratar esse personagem, né? Um grande diretor esportivo que não existe no futebol brasileiro, que eu saiba, uma pessoa experiente, com casca para aguentar o tranco e que tenha essa formação. Os diretores executivos aqui no Brasil são meros negociadores, homens de mercado, de contratar jogadores, vender jogador, mas não costumam apresentar esse viés técnico aí para debater as questões que envolvem a formação de uma equipe e as decisões que são tomadas ao longo de uma temporada. Eu acho que esse cara vai ter que ser encontrado lá fora. E a partir daí, você confiando que essa pessoa é capaz de entregar ela o departamento, é outros caras competentes abaixo dele, dentro de uma hierarquia que tem que ser respeitada, e o técnico para trabalhar ali dentro. E aí é tempo para trabalhar. E aí o presidente tem que ter coragem, peito para bancar, mesmo quando tiver turbulência. Porque tem tudo para dar certo, mas se for um trabalho bem feito. Mas não vai ter resultado imediato. Não adianta ganhar o estadual, o resto ser ruim. Você usa o estadual para fazer ali um laboratório, início de temporada, fazer a preparação, negociando jogadores que eventualmente são excessos ou que estão desgastados, que têm bom mercado, trazendo outros jogadores, olhando com mais atenção para a base, fazendo melhor. O Flamengo tem hoje um gerente de transição. Eu não sei o que ele faz. Chama Carlos Noval. Faz o quê? Faz o quê? Como é que é a transição do Lohan? Qual é a participação dele? A transição do Lohan é ruim. Ele não conseguiu render, ele voltou para a base, não mereceu continuar. Aí ele sobe e entra no final ontem, já mudou de técnico. O Lohan é um jogador que tem que ser muito bem tratado, cuidado, porque ele tem potencial para mais. O que ele faz, o gerente de transição? Então, assim, tem muita coisa errada, muita coisa para mudar. Mas tem que mudar de cima para baixo. Mas, O, sinceramente, não sinto firmeza em nenhum candidato nesse sentido. Não vejo nenhum deles falar. Ouço muito blá, blá, blá. Agora, algo concreto, ainda não percebi. Vamos ver. O que o é, vencedor vai apresentar, se é que vai apresentar alguma coisa. eu até, só para completar, Léo, rapidinho, Não, fica à eu, eu vontade, até, Alan. eu até acho que, por exemplo, na falta desse cara, desse diretor, que realmente é difícil achar, aqui acho que não tem, só lá fora, você pode tentar montar uma estrutura. O que é montar uma estrutura? Você tenha um cara do futebol, mas você forme uma equipe muito boa de analistas de desempenho, sabe, profissionais de alto gabarito e que eles sejam ouvidos. Não, tipo assim, uma pessoa que está lá, né? Um dirigente que está lá, um dirigente amador que está lá, que não entende quase nada de bola, né? Entende como torcedor que vê de forma aleatória os jogos. E aí, profissionais falam: ó, esse jogador aqui se encaixa melhor, esse treinador aqui casa mais com a característica do elenco, isso tudo. Ah, tudo bem, mas eu prefiro aquele lá. Por que você prefere? Ah, porque ele ganhou uma Libertadores, porque ele ganhou uma Champions. Porque, tá, ele pode ter sido ido muito bem num clube, mas com um elenco totalmente diferente que não case nesse. Então, enfim, profissionais que estudam para isso, trabalham nisso e que sejam capacitados, sejam ouvidos. Se você não tiver esse diretor, você tem que ter uma equipe que a voz seja ouvida, porque eles entendem muito mais do que quem não trabalha com isso, que são amadores. Amador vê jogos esporádicos. Aí, por exemplo, eu já vi aqui no chat muita gente descendo a lenha no Alcaraz. Provavelmente descendo a lenha no Alcaraz por 2, 3 jogos, porque nunca viu o Alcaraz no Racing, nunca viu o Alcaraz lá fora, viu o Alcaraz 2, 3 jogos e o Alcaraz já é bagre. Então, ou seja, pessoas que sejam ouvidas, pessoas capazes que acompanhem jogadores fora daqui e tudo, treinadores também, que tenham essa capacidade. Então, se você não achar esse profissional de primeira linha, que você tenha uma estrutura que a pessoa responsável pelo futebol ouça, porque ela pode ser superior, mas vira para essas pessoas e fala assim, pô, você acha que esse técnico é bom? Pô, esse técnico se encaixa perfeitamente. Pô, mas eu tenho essa outra opção aqui que foi muito melhor no passado. E aí entender, não, ele foi muito melhor, mas jogando assim, assim, assado. Jogando assim, assim, assado, não consegue com esse elenco que a gente tem. Então não vai encaixar. Ah, é verdade. E aí ouça. Não é porque foi bem. Ah, precisa de um lateral. Ah, vou contratar aquele lateral lá que foi bem. Tudo bem, mas aquele lateral ele é o quê? Você quer um ala, você quer um lateral defensivo, você quer um lateral construtor. Tem essa capacidade de discernimento, né? E no Flamengo hoje ninguém tem. E se tem alguém lá, porque, por exemplo, o Flamengo hoje trouxe o Theo Benjamin, que entende muito. Mas será que o Theo é ouvido? Até que ponto, né, ele seria ouvido? Ou será que o Theo fala que A e B se encaixariam? Ah, não, mas C e D for melhor, o dirigente amador quer C e D e vai trazer C e D. Então, enfim. Então, se não achar esse cara, minimamente, você tem que montar uma estrutura para isso. Pelo menos é a minha opinião.
E, Léo, posso só falar só uma coisa? Eu sei que a gente está caminhando para o final do programa, só para não Fica à deixar vontade, passar, Alan. porque eu sei da nossa alta audiência aqui. É só uma opinião minha, né? É minha mesmo, né? Do Mauro, né? Na área é minha. Né? Acho que as pessoas têm que parar um pouco de distorcer as coisas, né? Já que tem Flamengo e Corinthians no final de semana, essa questão do Hugo, que a gente já falou muito, a gente já entrou, agora é tentar minimizar, passar pano no que a diretoria do Corinthians faz, não só com o Flamengo, com outros clubes, que é ser devedora, quer dar calote, né? E agora a justificativa é porque o Flamengo, pelo menos saiu em várias matérias, que a diretoria do Corinthians entende que a situação do Hugo só chegou nessa repercussão porque o Flamengo estaria arrependido de negociar o Hugo, que o Flamengo estaria... e, pelo amor de Deus, eu não vi ninguém do Flamengo, conversei com algumas pessoas, ninguém do Flamengo demonstrou a mínima vontade de querer o Hugo de volta. Em sua grande maioria, os torcedores, não vi ninguém, nenhum torcedor sonhando com a volta, com o retorno do Hugo Souza. Então, começa a pegar, né, para tentar amenizar o que é para ser discutido, que é o débito que o Corinthians tem, que é tentar botar um fiador que o Flamengo faz certo e não aceitar, porque só receberia no que vem, para achar que é porque o Flamengo estaria arrependido. Não tem arrependimento nenhum, a questão é simples. Existe um contrato, o contrato tem que ser cumprido. Passe fixado, pague. Pode ser oferecido um fiador? Pode, se o Flamengo aceitar. E o Flamengo não deixou de aceitar a Brax porque com medo de não receber da Brax. Não é porque o Flamengo aceitou a Brax no Mateuzinho achando que ia receber esse ano. E aí, eu vou pegar até a nota oficial da Brax. A Brax emitiu uma nota oficial falando: o Flamengo mandou uma notificação para a gente para o contrato ser cumprido, que todo dinheiro que a Brax teria que depositar para o Corinthians, que seria depositado para o Flamengo para suprir o pagamento do Mateuzinho, até o valor total ser pago. E a Brax respondeu ao Flamengo falando: ok, eu vou cumprir. Só que eu não tenho valores a pagar ao Corinthians essa temporada mais. Os próximos valores que a gente vai pagar ao Corinthians é em 2025. Ou seja, se o Corinthians não pagar o Mateuzinho até lá em 2025, a gente repassa os valores para vocês, até dar o valor integral do Mateuzinho. Então, quando o Corinthians oferece a Brax novo, o Flamengo fala: não, eu quero receber esse ano, porque senão só 2025 o Flamengo vai receber pelo Hugo. E simples assim. E tanto é que isso está previsto em contrato que o Corinthians já admite pagar 500 mil pela multa de utilizar o Hugo, que ainda pertence ao Flamengo, que ainda está emprestado para o jogo de domingo. Então tem que parar de desvirtuar as coisas, né? No Mundo Fantástico de Bob, para quem é mais novo não vai saber, o Mundo Fantástico de Bob era um desenho que o Bob criava o mundo dele, na fantasia dele. Então no Mundo Fantástico de Bob, lá do Corinthians, e muitos colegas acabam reproduzindo isso com verdade absoluta para tentar minimizar que o Corinthians não tem 800 mil para pagar ao Flamengo hoje, achando que o Flamengo está fazendo isso só por dor de cotovelo, por despeito. E não tem nada a ver com isso. Repito, conversei com várias pessoas do Flamengo, ninguém quer o Hugo de volta. E mais, se você pegar grande parte da torcida, a maioria não quer. É claro que vão ter alguns que vão querer, porque não existe unanimidade. Mas é muito diferente. Então vamos parar, né, de tentar distorcer e tentar sempre passar pano para quem está errado. O fato é, o Corinthians não tem o dinheiro para pagar o Flamengo faz certo em não concordar com o fiador, porque é só receber ano que vem, e é simples assim. O Hugo vai jogar domingo, só que vai jogar e o Corinthians vai ter que pagar 500 mil, a não ser que hoje, que é sexta-feira, deposite lá os 800 mil para contratar em definitivo. Então hoje o Hugo pertence ao Flamengo, está emprestado ao Corinthians. O Corinthians ainda tem até o final do empréstimo, que é até 31 de dezembro, para pagar os 800 mil para o Hugo. Não precisa pagar hoje. Então, tem até 31 de dezembro para pagar. Então, eu só queria falar, até para aproveitar para a nossa audiência, para vamos parar com esse negócio de tentar, né, desvirtuar o real motivo do que é a cobrança pelo Hugo, Léo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.